pedir para você fazer o esforço de estar aqui, não, mas para você se empenhar, para você aprender, para você instruir e para você ensinar outras pessoas com aquilo que você aprende aqui na casa de Deus, em nome de Jesus. Amém? 2 Reis, capítulo 5, diz assim o texto sagrado: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói de guerra, porém leproso. Só até aí. Feche os teus olhos, recline sua cabeça, ore comigo. Querido Deus, em nome de Jesus, nesse momento, Pai, reunidos aqui, estamos nós, ó Deus, pedindo a Tua graça, o Teu amor, a Tua bondade, a Tua misericórdia, pedindo, Pai, estenda as mãos poderosas que curam, libertam, que transformam, que renovam, que capacitam, as mãos que fazem a diferença na vida do ser humano. Ó Deus, que a Sua palavra hoje ela fique guardada no nosso coração, para uso, Senhor, em um momento em que de repente venhamos a precisar. Que essa palavra, Senhor, ela se torne para nós, oh meu amado Deus, a ferramenta na hora da necessidade. E que dessa maneira, Pai, possamos vencer as dificuldades, as tribulações, as desarmonias da vida em tempos obscuros. Senhor, tudo pedimos e também te agradecemos em nome de Jesus. E quem crê, diga amém. Amém. Podeis tomar assento em nome de Jesus. Irmãos queridos, quando nós falamos de Naamã, muitos de vocês já vão se lembrar imediatamente que Naamã era um homem que tinha um prestígio diante daquela sociedade, no local onde ele vivia. Era um homem que tinha naquele lugar uma representação muito forte. Era um homem que era bem visto. Era um homem até que a gente pode dizer que era bem requisitado, porque ele era um comandante. Era um homem que de repente estava numa das melhores posições referentes à escala social da época. Mas, amados irmãos, nós olhamos aqui e vemos que esse único versículo que lemos, ele já conta uma história da vida desse homem. Ele diz que Naamã era comandante, então era um homem que graduou. Como comandante, ele era um homem que teve um sonho. Como comandante, era um homem que ele planejou algumas coisas na vida, e por assim ser, ele então alcança essa graduação, ele chega a ser comandante do exército do rei da Síria. Ele não era comandante de qualquer coisa, ele não era comandante de qualquer batalhão, ele não era comandante de qualquer agrupamento, ele era comandante do exército do rei. Como comandante do exército do rei, é um homem então que nós podemos ver e dizer que é um homem de destaque. A posição que ele ocupa naquele momento da vida dele é uma posição que cria, que causa impacto à sociedade. Onde ele passa, todo mundo o nota. Onde ele anda, todo mundo o percebe. Por onde ele vai, todo mundo sente que está ali um poderoso homem que tem nas mãos uma ferramenta de poder, que é a sua postura. Mas, amados irmãos, olhem bem, a Bíblia segue dizendo sobre Naamã, e ela mesmo insiste em dizer que ele era grande diante do seu Senhor. O próprio rei reconhecia isso. O próprio rei reconhecia que Naamã não era qualquer soldado. O próprio rei entendia que Naamã se destacava dos demais que ali viviam e conviviam com ele. O próprio rei então tinha por ele apreço. E aí, meus irmãos, isso faz com que o homem tenha dentro de si um certo orgulho. Mas não quero tratar dessa estatística, não quero falar de orgulho,
embora nós venhamos a ver daqui a pouco que havia um orgulho em Naamã. Mas olhem bem, o rei também diz o que ele pensa do seu soldado. Ele era um grande homem diante do seu senhor, e era um homem de muito conceito, porque ele tinha um histórico, era um homem vencedor. Há um histórico que reflete-se diretamente sobre a vida de Naamã. Ele era herói de guerra. Naamã não era um homem perdedor, não era um soldado fugitivo, não era um soldado que deixava o campo de batalha. Não, a Bíblia diz, o histórico conta, que Naamã era herói de guerra. E herói, irmãos, a gente não encontra em qualquer lugar. Herói é uma posição em que os homens se encontram, mas para que eles cheguem a essa posição de herói, eles têm que ser melhores, eles têm que ser superiores. Para chegarem à posição de herói, eles têm que ser acima da média. Para chegarem à posição de herói, eles têm que passar por situações que outros ainda não passaram, por situações que outros não conseguiram passar. Mas, queridos irmãos, a história de Naamã, contada nesse primeiro versículo, segue dizendo que esse homem, ele recebeu uma condecoração, e nessa condecoração é como se estivesse escrito nela: aqui está um homem que Deus usou. Pare um pouco e pense comigo. Está escrito isso aqui? Você leu isso aqui comigo? Não, irmãos, nós não lemos isso não. Mas olha o que a Bíblia está dizendo: porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Aqui está a diferença, irmãos. Por esse homem, Deus usa de benevolência com a Síria. Através desse homem, Deus usa de benevolência com alguém que não tem, em nenhum momento da história, respaldo de fidelidade com Deus. Em nenhum momento há histórico de que esse povo é um povo que tinha intimidade com Deus. Mas esse homem, Naamã, atrai a presença de Deus por um lugar onde ele está, e no lugar onde ele está, ele passa a ser o referencial. Quero trazer para os nossos dias parte desse comentário. Você, meu irmão, minha irmã, você é um ouvinte da palavra de Deus nessa noite. Você talvez não entenda as coisas que Deus está fazendo através da sua vida, ou você não entende o que Deus é capaz de fazer através da sua vida. Eu queria que você hoje fosse o Naamã dos nossos dias, não o leproso, mas o referencial. Posso ouvir um glória a Deus aqui? Não o leproso, mas o referencial. Naamã é o referencial lá, e você pode ser o referencial onde você estiver, amém? No lugar onde você estiver, você pode ser o referencial. Esse homem, irmãos, ele é, na verdade, o que representa a nossa vida. A nossa vida hoje, no lugar onde estamos, no lugar onde vivemos, no bairro onde vivemos, na empresa onde trabalhamos, na escola onde estudamos, no lazer onde nos divertimos, nós temos que ser o referencial. Vocês vão entender por quê. Eu trago isso para a conotação da nossa vida hoje. Vocês vão entender já já por que eu falo dessa maneira. Porque Naamã, irmãos, Naamã agora, a Bíblia vai falar a respeito dele, fala coisas boas. Começa a dizer que ele é um homem que tem prestígio, um homem que tem status. Começa a falar que ele é um homem que tem uma posição. Mas a Bíblia segue dizendo, e num dado momento a Bíblia diz o seguinte: era ele herói de guerra, porém leproso. O homem leproso, irmãos, ele poderia dizer que não tinha alegria de viver. Ele poderia dizer que não tem prazer na vida. Ele poderia dizer que a vida dele não tem sentido. Ele poderia dizer talvez que a vida dele não valesse nada. Ele poderia dizer talvez que ele já tinha perdido a esperança. Quero dizer para você que lá no mundo, lá fora,
as pessoas têm um ditado que deve valer como regra para nós. Eles dizem: a esperança é a última que morre. Amém? O crente não pode viver da esperança, mas o crente tem que ter esperança. O crente não pode definir a sua história como uma história de esperança somente, mas ele tem que viver a esperança. E a esperança, no nosso caso, irmãos, ela tem um nome. O nome da esperança para nós, ela se chama fé. Amém? Nós temos que viver com fé. Nós temos que viver de fé em fé. Nós temos que abraçar a fé. Nós temos que caminhar com a fé. Nós temos que fazer da fé o nosso escudo. Nós temos que fazer da fé a nossa ferramenta. Nós temos que fazer da fé a nossa única esperança. E como esperança, nós não podemos deixá-la se perder. Nós não podemos deixá-la morrer. Naamã agora poderia dizer tudo isso: não tenho esperança, eu não posso me alegrar, eu não tenho prazer na minha vida, eu não tenho. Mas aí acontecem coisas na nossa vida, irmãos, que só Deus é que pode dizer. Só Deus é que pode saber como essas coisas vão acontecer. Se continuarmos lendo o texto, nós vamos ver aqui, sobe para mim um pouquinho. Nós vamos ver aqui um pouquinho, versículo 2: e saíram tropas da Síria, da terra de Israel, e levaram presa uma menina. Levaram presa uma menina. Irmãos, olha como Deus é interessante. Pelas mãos do comandante desse povo, pelas mãos do comandante do exército do rei da Síria, Deus deu livramento à Síria. Agora, esse mesmo povo, eles vêm a Israel e pegam uma menina e levam presa para ser escrava da mulher de Naamã. Dá a impressão que Deus não está olhando para a menina que serve a Deus. O mundo diz um ditado e a gente não pode concordar com ele, mas ele tem lá seu fundo de verdade. O mundo diz assim: Deus escreve certo por linhas tortas. Deus escreve certo por linhas certas. Deus escreve certo por linhas tortas. Deus escreve certo onde não tem linha. Deus escreve certo onde não tem nem onde escrever. Porque quando não tem onde escrever, Deus faz aparecer um dedo e ele escreve na parede, lá no meio de Daniel. Deus escreve do jeito que quer, a hora que quer, como quer, para quem quer. Amém? E é um ditado, irmãos. Então ele tem um fundo de verdade. Ele tem lá um fundo de verdade. Ele não é totalmente verdadeiro, mas ele tem lá um fundo de verdade. Agora, irmãos, Deus permite aqui que uma menina do povo dele seja levada cativa para a terra onde está o comandante leproso, para a terra onde está o homem de respeito, porém leproso, para a terra onde está o homem a quem Deus usou para dar livramento à Síria, mas com um propósito, irmãos, com um propósito. Essa menina agora, cativa, presa, fica a serviço da mulher de Naamã. Essa menina, ela vai agora ser a missionária na casa do homem doente. Amém? Essa menina, hoje é o culto de missões. Essa menina vai ser a missionária. Você não entende Deus, não quer entender, não dá para entender, não adianta tentar entender. E essa menina agora lá na casa de Naamã, a serviço da mulher de Naamã, ela vai pregar o evangelho ali para a mulher de Naamã. Ela vai pregar o evangelho da cura para o seu senhor, Naamã. E ela vai dizer que em Israel há um homem, que em Israel tem um profeta, que em Israel há um Deus e que esse Deus pode curá-lo. Amém? Amém. Por isso que você precisa ser Naamã. Nos lugares onde você está, para ser a diferença. Para ser a diferença. Como era Naamã. Mas você pode ser essa menina. Mas eu não quero que você seja essa menina, porque essa menina era prisioneira. Naamã era livre. Assim como você é livre. Amém? Assim como você é livre. Então, essa menina começa agora a dizer: não, fala para o meu Senhor ir a Israel.
Israel, lá tem um profeta, um homem de Deus. Lá tem um profeta, um homem que quando ele ora, Deus responde. Lá tem um profeta que quando ele clama, Deus abre o céu e manda fogo. Esse homem pode curar o meu Senhor. E irmãos, então a história de Naamã começa a ter agora um outro caminho. Começa a tomar um outro curso a história de Naamã. Porque o leproso, irmãos, naquele tempo, primeiro, ele tinha que ser separado do povo. Ele não podia ficar junto. Ele não podia andar. Ia chegar um momento em que as pessoas iam chamá-lo, o rei ia ter que chamá-lo, ia ter que dizer a ele: olha, Naamã, não pode ficar no meio do povo, porque você tem que se separar, você tem que se afastar, você tem que ficar longe. Mas quando Deus entra na vida do ser humano, quando Deus entra na nossa vida, Deus entra para mudar a nossa história, Deus entra para fazer a diferença, Deus entra para tornar aquilo que era impossível possível, Deus entra para fazer o que não pode se tornar a nossa realidade, amém? E agora Naamã está sendo visitado por Deus por conta dessa menina. E ela começa a falar, e no versículo seguinte, eu vejo a menina dizendo assim: disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Irmãos, quando a pessoa ouve falar de Deus, quando você prega o evangelho da salvação, quando você leva as boas novas da cura, você vai ver brilho nos olhos das pessoas, porque elas estão sedentas de Deus. A pessoa pode ser milionária, mas há um vazio dentro dela, que Deus deixou para ser ocupado somente pela presença dEle. Todo mundo tem esse vazio, todo ser humano tem esse vazio. Ele pode ser milionário. A gente poderia falar de Bill Gates. Bill Gates tem um vazio que a fortuna dele não pode preencher. Nós poderíamos falar de Steve Jobs, a fortuna que aquele homem deixou, porque apenas deixou a fortuna e ele mesmo agora, nesse momento, não está tirando proveito dela. Se ele tivesse tido um encontro com Jesus, Jesus teria preenchido o vazio que a empresa Apple que ele deixou não pôde preencher. Se nós tivéssemos visto aquele homem aceitando Jesus, ele ia entregar a fortuna dele para quem quisesse gastá-la, porque ele ia ter prazer em investir, não em tecnologia, mas investir em espiritualidade, porque o melhor dos investimentos que o homem faz é quando ele investe na própria vida, é quando ele investe na própria família, é quando ele investe na espiritualidade. A gente às vezes fica pensando: ser rico é bom. Irmão, ser rico é bom, concordo com vocês, mas é bom ser rico com Deus. Não adianta ser rico sem Deus. Não adianta ser rico sem Jesus. Não adianta ser rico sem quem possa preencher o vazio da nossa alma. Não adianta ser rico sem ter aquele que pode fazer a nossa vida ter algum valor ou alguma razão. Não adianta ser rico sem ter aquele que pode fazer a nossa vida ter uma história diferente. Não adianta, irmãos. Por isso, quando eu falo desses homens poderosos, e que eles não podem ter alegria suficiente, é porque esses homens não tiveram o privilégio de ouvir a palavra de Deus. E se ouviram a palavra de Deus, não tiveram a grata satisfação de deixá-la mudar a sua história. Eles não precisavam deixar nada, eles não precisavam abandonar nada. Eles poderiam continuar sendo milionários. Eles poderiam continuar fazendo o que eles fizeram tão bem, porque a tecnologia que esses homens criaram é fantástica, é maravilhosa. Mas seria muito melhor se Deus estivesse no comando e no controle de suas vidas. Eles é que sairiam ganhando. Nós iríamos continuar tirando proveito do que eles criaram, mas eles iam tirar proveito do amor de Deus em suas vidas. Agora, irmãos, essa menina pregando ali para a sua patroa, para a sua senhora, para o seu patrão, vai incutir na cabeça daquele homem, na mente daquele homem, o desejo de ser curado. Qual doente que não quer ser curado? Qual a pessoa com problema que não quer a solução? Qual indivíduo com luta que não quer ser vitorioso? Quem
Quem será que porventura quer continuar vivendo a vida da desgraça, sabendo que tem a graça? Naamã não era tolo, Naamã não era um homem insensato, muito pelo contrário. Ele então acata aquele momento, ele junta um grupo de pessoas, ele traz um exército junto com ele, e ele vai em busca do homem de Deus. Mas ele não tinha dinheiro? Ele tinha dinheiro. Ele não tinha fama? Ele tinha fama. Não era um homem bem sucedido? Era um homem bem sucedido. Mas ele tinha algum problema? Sim, ele tinha um problema. Qual era o problema de Naamã? Naamã era leproso. Então o dinheiro que ele tinha não podia resolver o seu problema. O dinheiro que ele ganhou não podia resolver a sua dificuldade. A fama que ele tinha, o sucesso que ele tinha, a maneira como todos o tratavam não mudava o histórico dele. Ele continuava sendo um homem leproso. E para a cura da lepra, irmãos, naquele momento ele dependia do homem de Deus. Mas olhem como as coisas acontecem. O versículo 10. Naamã viaja, ele vai em busca de Eliseu, ele vai em busca do homem de Deus. Mas tem coisas que de repente, irmãos, tem coisas que de repente acontecem na vida da gente, que é para a gente entender que Deus não depende de nós. Você sabia que Deus não depende de nós? Deus não depende de nós. Aconteça o que acontecer, Deus continua sendo Deus, amém? Ele continua sendo Deus. E dependendo do que acontecer, nós acabamos nos tornando nada diante de Deus. Nada, absolutamente nada diante de Deus. Naamã viaja, leva presentes, leva roupas, leva vestimentas, roupas festivais. E ele agora vai ao encontro do homem de Deus. Mas quando ele chega lá, olha só a situação. Então Eliseu, o homem de Deus, lhe mandou um mensageiro dizendo, nem recebeu. Você já foi em algum lugar e não foi recebido pela pessoa? Já foi? Você já foi na igreja e o pastor não te recebeu? Você foi embora dizendo que não ia voltar mais na igreja? Lembra? Ah, não vou voltar mais na igreja, o pastor não me recebeu. Eliseu não quis nem olhar para a cara dele. Mandou um mensageiro dizendo, vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será curada e ficarás purificado. Eu não quero nem ver, não quero nem olhar para a tua cara. Vai lá. Fala para ele isso aí. Geazi, vai lá e fala isso a ele. Quando ele recebe a mensagem, ele fica indignado, ele fica louco, ele fica furioso. Por quê, irmãos? Porque ele foi lá para ter um encontro com o homem de Deus. O homem de Deus mandou um aprendiz. Ele foi lá para ter um encontro com o profeta mandou o seu escudeiro, o seu auxiliar, o seu carregador de bagagem. Ele foi lá para ouvir do homem de Deus, olha, eu estou te curando. E o homem de Deus não fez isso, não deu atenção a ele. O homem de Deus sequer foi falar com ele, não ouviu nem um bom dia a respeito dele, não foi lá, nem sequer recebeu, nem cumprimentá-lo. Aí, meus irmãos, Naamã se indignou, ficou furioso. Talvez a ira daquele homem, soldado, comandante de guerra, talvez ele pensou assim, ó, vamos matar esse camarada aí, ó. Vamos acabar com esse indivíduo aí. Ele está achando que ele é o quê? Quem ele pensa que é? Se ele tivesse falado isso, Eliseu ia dizer assim, eu sou um profeta. Eu sou um profeta. Se eu falar, seja curado, seja curado. Se eu falar morre, você morre, acabou. Porque o profeta tem autoridade para isso, irmãos. O profeta tem, e nos nossos dias não é diferente. Nos nossos dias não é diferente. O profeta tem que cuidar da boca. Eu tenho que ter zelo pela minha boca, porque dependendo das coisas que eu falar, eu tenho que ter zelo. Eu tenho que ter zelo. E eu tenho que ter zelo até por conta da boca dos outros, porque de repente a pessoa fala alguma coisa lá, e ela me instiga a falar alguma coisa aqui, e eu tenho que ter zelo da vida dela, não é nem da minha, é da dela. Da vida dela. Mas quando isso acontece aqui, irmãos, quando ele fica indignado, Naamã estava cercado de pessoas que queriam o seu bem. Irmãos, você precisa andar com gente que
queiram o seu bem, amém? Você precisa estar cercado de pessoas que amem você. Vai ter gente que não vai amar você de verdade, tá? Para você não ficar iludido. Tem gente que vai fazer de conta que te ama, mas na verdade não ama não. Mas não se preocupe com isso. Procure pessoas com quem você possa se relacionar de maneira que fique visível que você e elas, essas pessoas, comungam de uma coisa chamada amor, de um sentimento chamado amor, que vocês comunguem do amor, que vocês vivam o amor. Naamã estava cercado de pessoas que queriam o bem dele, que o amavam, porque ele era um bom homem, porque ele era um bom comandante, porque ele estava numa postura superior, mas ele era um camarada bom. E essas pessoas então começam a aconselhar Naamã, olha, se ele mandasse você mergulhar no rio limpo, você não iria? Você iria. Só porque ele mandou você mergulhar nesse rio sujo. Porque, irmãos, esse rio aqui naquele momento era o Tietê que nós temos aqui em São Paulo. Era um rio mais ou menos igual ao rio Tietê. Você já pensou o pastor chegar para o indivíduo hoje e falou, vai lá em São Paulo, ali na Ponte Estaiada, e mergulha no rio Tietê 7 vezes. Tem que ficar por perto, de repente na 7 ele sobe morto. O rio Tietê está horrível, está sujo demais. Mas o rio para onde ele foi induzido a ir não era diferente. Era o rio que era o mais poluído daquele lugar. Era o rio que tinha o menor índice de purificação. Era o índice que não tinha condições de alguém chegar lá e lavar qualquer coisa. Talvez fosse lavar, ia sair sujo. Fosse lavar alguma coisa lá, ia sair mais sujo que chegou. Mas é para lá que Eliseu manda Naamã. Nesse versículo 10 aqui, irmãos, eu vejo um homem de Deus dando a ele uma condição: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada e ficarás limpo. Quando o homem de Deus manda, eu entendo que a cura do ser humano, em qualquer área, nesse caso para Naamã, ela não está condicionada à condição do rio, mas está condicionada à obediência. A cura, nesse caso, ela vai acontecer por conta da obediência e não pela qualificação daquele rio, não pela condição daquele rio. O rio não tinha condições de limpar nada. Mas, irmãos, Naamã não estava indo lá para tomar um banho. Nós precisamos entender isso também. Naamã não estava indo lá para tomar um banho. Naamã estava indo lá para receber uma cura espiritual, algo que vem de Deus através da obediência e não através necessariamente do mergulho. O mergulho apenas era a condição para a qual Deus iria exercer um milagre na vida de Naamã. Naamã, ele começa a questionar: não vou. Quero que vocês entendam uma coisa: a liberdade, porque Naamã estava preso no seu egoísmo, Naamã estava preso no seu modo de ser, na sua arrogância, porque era general, porque era comandante, porque estava logo abaixo do rei da Síria. Ele era o segundo homem na Síria, primeiro rei, depois Naamã. Então havia um orgulho dentro dele. Eu quero dizer para vocês que a libertação da nossa vida, do nosso ego, do nosso eu, chega na nossa vida através da obediência. Amém? Todo aquele que quer ser alguém da igreja, e quando eu digo alguém, irmãos, eu não estou falando que quer ter um cargo, porque cargo passa. Cargo passa, irmãos. Cargo, hoje você está, amanhã você não está. Por exemplo, eu sou pastor, mas aqui na Granada eu estou. Aqui na Vila Granada eu estou pastor. Por que eu estou? Porque uma hora a igreja pode me chamar para um outro lugar. Porque num momento aí, de repente, a igreja pode me levar para um outro canto. Então aqui na Granada eu estou. A condição agora é de estar. Eu sou pastor, e eu disse isso há anos atrás, que eu sou pastor em qualquer parte do mundo, mas no local, na igreja local, eu estou.
Naamã estava recebendo agora aqui a indicação para que ele fosse mergulhar, para que ele tivesse entrado naquele rio sujo, para que ele pudesse viver ali naquele momento um histórico de obediência. A obediência muda a condição da nossa vida, porque quando nós obedecemos, o lugar onde nós estamos é o lugar da nossa bênção, amém? O lugar da bênção de Naamã era aquele rio, naquele momento. O lugar da sua bênção é o lugar onde você está. Você está na igreja, se você obedecer, não importa se você foi colocado para limpar o banheiro, se você obedecer, Deus vai te abençoar, porque você é obediente. Agora não adianta você ser, nós não temos aqui o segundo pastor da igreja, ou o co-pastor da igreja, e você não obedecer. Eu já fui pastor auxiliar, e toda vez que o meu pastor falava, pastor Luiz, precisa fazer aquilo, eu era o primeiro a fazer aquilo lá, porque eu era obediente. E quando a partida eu vi outros que estavam na mesma condição que eu falei, eu não vou fazer nada não. Só que hoje, alguns deles estão vivendo uma miséria, estão em situações deprimentes, porque eram desobedientes. A obediência então ela vai trazer a cura, a obediência também vai trazer a libertação. Naamã precisava se libertar do ego, de si mesmo. Ele estava preso nele mesmo, estava preso na própria condição que ele tinha. Eu sou comandante. E Deus ia dizer assim para ele: Deus poderia inclusive dizer a ele: então, cure-se, vire-se, dá um jeito na tua vida. Então Naamã precisava se libertar de si mesmo, da sua arrogância, do seu orgulho. Precisava se libertar desse ego que ele carregava tão forte dentro dele e que não deixava ele ser então um homem obediente para receber a cura e a liberdade. Olha aqui, irmãos, mais um textinho para a gente ler aí mesmo, no versículo 11. Naamã, porém, muito se indignou e se foi dizendo: pensava eu que ele sairia a ter comigo, por-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Pensou ele que o homem de Deus estava a serviço dele, que é o que muita gente pensa ainda hoje, que o pastor, que Deus primeiro, está a serviço dele, e que o pastor é obrigado a atendê-lo na hora que ele chama. E o pastor, irmãos, quero falar de mim, por gentileza. Na hora que vocês precisarem, não importa qual hora seja, me liguem, me chamem, que eu estarei lá com vocês. Amém? Quero falar de mim. Mas eu tenho pastores amigos que não vão, porque eles falam assim: de manhã, quando eu acordar, eu vou, porque eles vão dormir, eles vão descansar. Eu também preciso dormir, também preciso descansar. Nós temos batalhas espirituais como pastores, que às vezes eu termino um culto desse aqui, eu vou embora bem espiritualmente, eu vou embora bem espiritualmente, mas vou arrebentado fisicamente. Dependendo do culto que a gente prega, a batalha é tão grande aqui em cima do altar, a batalha espiritual é tão grande que o nosso corpo sente. Já teve culto que eu chegar em casa e falar: pastor, faz massagem, porque eu não aguento mais. Tão grande a batalha espiritual que a gente sente, que a gente sofre. Já teve culto dela chegar em casa e falar: faz uma massagem que eu não estou aguentando mais. Tão grande é a batalha espiritual que a gente trava aqui em cima do altar. Por quê, irmãos? Porque nós estamos falando diretamente contra o diabo. Nós estamos falando diretamente contra o inimigo das vossas almas. Nós estamos falando diretamente contra aquele que quer ver você destruído. Mas nós queremos que você seja restaurado e colocado de pé para vencer e ser vencedor em nome de Jesus. Amém? Então a batalha é grande. Tem pastor que ele não vai. Ele fala: não, acabou o culto, vou para casa, vou descansar, pelo amor de Deus. Esse dia um amigo meu comentou comigo, falando: gente do céu, não aguento mais. E é para todo mundo, não é para mim só não, é para todos os pastores. Ele acabou o culto dele lá, aqui mesmo na nossa região, e ele comentou comigo: o culto foi uma benção, mas eu estou um bagaço. Glória a Deus que foi uma benção o culto, irmãos. E que ele está ali um bagaço, ele está moído, mas ele fez o que tinha que fazer. Mais uma vez foram vencedores quem ouviu e ele que pregou, amém? Foram vencedores.
Naamã queria o homem de Deus lá. Pensei que ele ia vir aqui, estar comigo, que ele ia estender a mão, que ele ia orar, e que ia clamar a Deus, ia se colocar de pé, ia passar a mão no lugar, ia restaurar, ia curar. Agora ele manda aqui uma pessoa que não sabe nem o que vai fazer da vida. De repente vai ter dia que eu vou mandar você lá, meu irmão. Meu irmão. Vai ter dia que eu vou fazer isso. Vá lá, faça isso para mim. Pastor, eu nunca expulsei um demônio, mas eu estou passando autoridade para você. Amém. Eu estou transferindo autoridade para você. Você vai lá e vai expulsar o demônio, amém? Eu já expulsei demônio por telefone. Tá? Você também vai expulsar, amém? Amém ou Deus me livre? Amém. Amém ou Deus me livre? Eu já expulsei demônio e já voltei para casa com a camisa aberta, porque entrei em luta corporal com o demônio, ele arrancou os botões tudo da minha camisa. Eu já expulsei demônio, levei 4 horas expulsando o demônio, porque o demônio queria matar o rapaz e ele procurava as quinas dos objetos para bater a cabeça do moço. Luta corporal mais uma vez, expulsando o demônio. Não, irmãos, tem demônio que você vai bater o pé e vai sair correndo. Mas tem demônio que é igual Doberman, tem demônio que é igual Pitbull. Você bate o pé e ele sai correndo atrás de você. Irmãos, bate o pé para o Pitbull que você vê. Bate o pé. Doberman a gente nem vê mais por aí, Doberman tem, mas tenta bater o pé para você ver. Pitbull quando pega não solta mais. Tem demônio, irmãos. Jesus falou assim: tem demônio que para expulsar precisa de jejum e oração. Então tem dia que você vai expulsar aquele demônio lá. Pastor, vou amanhã porque eu vou jejuar primeiro. Mas vai. Não, arrumando confusão aqui. Eu achei que ele ia vir aqui por a mão, que ia vir aqui ele mesmo. Olha só o que acontece, irmãos. A mudança de vida de um ser humano só acontece através da obediência. Amém? A cura acontece através da obediência. A libertação acontece através da obediência. A mudança de vida acontece através da obediência. Olha o versículo 14 que aconteceu. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus, e na sua carne, ou a sua carne, se tornou como a carne de uma criança e ficou limpo. Amém? Amém. Posso ouvir um glória a Deus? Glória a Deus. O que ele fez aqui no versículo 14? Ele obedeceu. Independente do status, independente da posição, independente de quem ele era, independente do rio. Independente do rio. Ele questiona, irmãos. Ele ainda fala assim: mas existem rios tão limpos aqui. Eu poderia mergulhar no rio Farfar. Por que no Jordão? Por quê? Mas depois de ouvir o conselho dos amigos, você precisa ter amigos, amém? Amém. A Bíblia diz assim: ama o amigo, em todo o tempo ama o amigo, e na hora da angústia surge o irmão. Amém? Você tem que ter amigos. Os amigos, eles vão dizer a verdade para você. Aquele que fala para você o que você quer ouvir, aquele não é seu amigo, sabia? Aquele que fica passando a mão em você, falando o que você quer ouvir, esse não é um bom amigo. Um bom amigo é aquele que fala para você o que você não quer ouvir, a verdade. Não é aquele que quer te ofender, mas é aquele que quer mostrar para você onde está o seu erro. Esse é seu amigo. Você precisa ter amigos, porque os amigos vão te conduzir para o bom caminho, amém? Eles vão te levar para o bom caminho. Eu tenho amigos, pastores, e de repente eu tenho que falar a verdade a eles. Tem coisas que eles falam que eu falo, não é assim, não. E eles tentam me induzir e falam, não, vamos para a palavra. Nosso debate tem que ser na palavra, vamos para a palavra. Porque tem pastores que ainda são novinhos, são inexperientes, né?
E aí eles acham, e a palavra não é achismo, a palavra ela é sim, sim ou não, não. Sim, sim, não, não. Não é achismo, não posso achar. Ou é ou não é. Agora Naamã obedece, ele resolve obedecer. Ele ouve os seus amigos, ele ouve aquelas pessoas que estão com ele, ele ouve aquele grupo de pessoas que ele mesmo selecionou. Ele escolheu para vir com ele. E ele vai agora, mergulha. Ele mergulha uma vez, ele sobe, não aconteceu nada. Mergulha a segunda vez, ele sobe, nada, não é o que eu deveria estar olhando, porque não aconteceu nada. 3 vezes, 4, 6. Quando ele mergulha a 6ª vez, ele sobe, não mudou 1 milímetro do que havia no seu corpo, a lepra continuava lá, do mesmo jeito que veio com ele, com uma diferença, ela apenas estava molhada. Mas quando ele obedece e mergulha a 7ª vez, ele sobe, irmãos. Ele sobe curado, transformado, renovado, restaurado, porque ele obedeceu. Obedecer, irmãos, é melhor do que sacrificar. Obedeça, custa o que custar. É tão duro que o pastor colocou para a gente fazer. Obedeça, porque obedecer é melhor do que sacrificar. Porque o pastor não dá missão impossível. Quem dá missão impossível é o diabo. O diabo, ele quer que você desobedeça. Essa é a missão que ele coloca, desobedecer. Essa é a missão impossível. Não vá nessa missão, vá na missão da obediência. Pastor, mas como que eu vou fazer? Não fique perguntando para mim. Dá um jeito e obedece. Por exemplo, quando Moisés chegou à beira do Mar Vermelho, que acabou o deserto, ele olhou para Deus e falou: Senhor, e agora o que eu faço? Deus falou assim: por que clamas a mim, Moisés? Toca com o teu cajado na água e o mar se abrirá. E Moisés pega o cajado dele e toca no mar. Ele toca no mar. Moisés passa a noite inteira sem ver nenhum movimento das águas. A noite inteira. Por que, irmãos? Tem coisas que você já pediu a Deus e não está acontecendo, não está vendo movimento? Você acha que Deus não está fazendo nada? Deus está fazendo, irmãos. Deus está fazendo, é que a gente não vê, mas Deus está fazendo. Quando Moisés toca na água, crendo, Deus começa a abrir o mar de lá para cá. É de lá para cá que Deus abre o mar. A Bíblia diz que quando ele toca o cajado no mar, ele sente que começa a soprar um vento oriental. Ó, o vento vem de lá para cá, abrindo o mar, de lá para cá. E ao amanhecer, quando amanheceu, que as últimas ondas chegaram até onde ele estava, ele olhou lá na frente, já tinha caminho aberto. E aí, então, quando as últimas ondas chegam para lá e chegam para cá, o povo pôde atravessar o mar em seco. Apenas obedeça. Apenas obedeça. Às vezes a pessoa fala assim: obedecer é duro. Não. Tem hora que obedecer é duro, sim, irmãos. Tem hora que obedecer é duro. Pensa bem na Naamã, obedecendo mergulhar no Rio Jordão. Pensa bem, um negócio desse. Mas ele obedeceu. E porque ele obedeceu, ele foi recompensado com a bênção de Deus na sua vida. Amém? Sabe o que aconteceu com esse homem aqui? Para me encerrar? Naamã era um servo de Deus. O rei da Síria não. Mas Naamã era um servo de Deus. E sabe o que ele faz? Ele vai lá de volta, lá onde está o homem de Deus, lá onde está Eliseu. E ele fala assim: meu senhor, eu vou levar comigo uma porção de terra de Israel. Porque toda vez que eu vou com o rei lá na casa do Deus dele, ou lá na igreja do Deus dele, eu tenho que me ajoelhar com ele lá. Mas eu não me ajoelho porque quero, eu me ajoelho porque o meu Senhor me obriga, ele precisa de mim como apoio. Eu tenho que me ajoelhar com ele. Então permita-me que eu leve uma porção de terra
para que quando eu me ajoelhar, eu coloque a terra debaixo do meu joelho e eu me ajoelhe nas terras de Israel, nas terras do Deus desta vida, para a glória do Senhor. Irmãos, olha como Deus trabalha. Por que Deus deu livramento para aquele povo através da vida daquele homem? Porque aquele homem era um cristão. Por isso que eu disse que você precisa ser Naamã onde você está. Você precisa levar Deus para o lugar onde você vai. Você precisa conduzir o Senhor por onde você caminha. Não importa quem é o Deus daquele lugar. Não importa quem são os deuses que aquele povo serve. Mas quando você entrar lá, entre em nome do Senhor, no seu Deus, e você vai ver mudança acontecer no nome de Jesus. Amém? Amém.